Vamos lá, né? Hoje nosso tema vai ser bem interessante. Ele é pequenininho, Despedidas, né? Do livro Voltei. Mas ele é pequenininho, mas tem uma profundidade que a gente vai discutir bem sobre ele, tá? Eu até trouxe alguma complementação para a gente abordar mais profundamente, tá? Porque isso que ele está colocando aqui, a gente observa que não é só aquele que não tem orientação, até muito espírita também tem dificuldades. E é o que ele está botando. Ele diz assim: é o item 5, despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos desencarnados, mormente nas preces comemorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. E aí fica, vamos lá, que a gente, vocês sabem que eu gosto muito da gente trocar, né? Então, ele está dizendo aqui a dificuldade das lutas de um morto. Porque muitas vezes, né? Muitas vezes a gente pensa assim: ah, vai ser fácil, né? Eu estou estudando, eu trabalho na casa, eu dou passo, eu faço isso, eu leio vários livros, não sei o quê, vai ser tranquilo. E nós estamos estudando uma obra que vem exatamente mostrar, principalmente para nós espíritas, a dificuldade, né? E ele continua dizendo: amargurado e aflito, qual me achava, ponderei o sofrimento dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Então, vamos lá. Estamos preparados para a grande viagem, Ana Werneck? O que você acha? Não, acho que não. A gente está tentando se preparar, mas preparados mesmo, acho que não. Acho que ainda falta muito essa coisa dessa libertação, não é? Das coisas materiais, das coisas que a gente deixa, até mesmo das pessoas que a gente gosta muito e que vão ficar aqui. A gente também precisa ter essa libertação, né? Então, acho que a gente está se preparando, está estudando, mas no momento, se eu desencarnasse hoje, não sei, acho que não. Vera Travassos, estamos preparados? Não está saindo som. Eu acho que ela está certa. Nós estamos vivendo um momento de entendimento do que é isso, né? Do que nós podemos passar. A nossa reação, a gente só vê na hora. Isso aí é muito difícil. A gente fala, por exemplo, em relação ao assalto. Às vezes, o cara, porque se alguém me assaltar, eu não vou reagir, não vou isso, na hora. E na hora você tem uma atitude que às vezes você nem esperava, né? Então, pode ser que, de repente, a gente faça isso com mais tranquilidade ou menos, mesmo tendo o conhecimento. A questão do apego, que a colega coloca e tudo, realmente é uma questão que a gente está trabalhando, né? Nós estamos trabalhando esse desapego da família, das coisas que nós possuímos, da vida que nós vivemos, das lembranças. Então, nós estamos vivendo esse momento, estamos estudando e, através do estudo, procurando entender o que a gente precisa fazer. Então, esse que a gente precisa fazer, um deles é o desapego. Nós estamos procurando fazer isso aos poucos. Estamos procurando, estamos fazendo. Já estamos fazendo. E existe a parte moral nossa também, que na hora vai pesar, né? Então, a gente não tem muita ideia da reação que a gente vai ter. Uhum.
Nós estamos nesse momento de entendimento, de preparo. Eu acho que nós não estamos totalmente preparados para isso. Nós estamos no esforço. No esforço, né? No esforço. Tá certo. Marisa, por que é tão difícil nos desapegarmos? Porque é tão difícil nos desapegarmos, por causa do nível espiritual que nós ainda estamos, né? Ainda somos espíritos de terceira ordem, ainda estamos buscando essa evolução. Então, é isso aí que nós estamos falando, nós estamos nos preparando para tal, buscando, né, um entendimento dessas situações e tentando fazer esse autoconhecimento, né, verificando se nós estamos realmente agindo de acordo com as leis de Deus, porque na realidade é isso que nós vamos encontrar, né? Eu acho que é por aí. Eliane, teria uma receita para isso? Tem uma receita, fiel, né? Temos a receita. Como diz, nós não somos espíritas. Então, tem receita do Theo. Eu estava aqui pensando o seguinte, mais ou menos assim, a gente tem que ter um meio termo, um ponto exato, porque, não sei se aconteceu com vocês, a partir do momento que começaram a apresentar, né, a doutrina espírita, e ir logo assim a um velório, e você se sentir seca, assim, sem emoção, né? Então, eu acho que essa é a questão da gente querer, em vez de construir esse conhecimento, esse aperfeiçoamento, a gente simplesmente mascarar, botar aquela carcaça fria de que vou chegar ali do outro lado, já estou bem, entendeu? Então, eu acho que a receita é o amadurecimento da ideia, sabe? É o desprendimento, que é o mais difícil, sabe? A gente se desprender ou das pessoas, ou dos materiais, né? É saber lidar com a morte. Esse ano, eu fiz uma coisa que minha família achou a coisa mais engraçada do mundo. Eu fiz o túmulo, sabe? Nós não tínhamos túmulo. Aí, toda vez que morria alguém, a gente ia enterrar no buraco do outro. Vamos botar assim, né? E aquilo começou a me incomodar. Aí, esse ano, eu consegui, sabe? E bonitinho, botei lá um mármorezinho, um granito, tudo bonitinho, não sei o quê. E cheguei pro meu filho e falei, vem cá, eu quero falar com você, ó. Aqui está nosso túmulo, tá? Vai estar na gavetinha, assim, assim, assim. Sabe? Não botei nome de família, falei, não vou botar nome de família, porque ainda não foi ninguém, né? Então, botei só um númerozinho e achei aqui, a pessoa achou doida. Mas eu fiz assim com muita naturalidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar, por aí mesmo, desprender, ver a documentação que está faltando, não deixar nada para trás, para que outros tenham que resolver, sabe? Mas sem perder a sensibilidade. Entendeu? Eu acho que a gente não pode ficar seca. Tá? Falar sobre a morte como se... tivesse longe da gente. Friamente. Acho que não. A gente tem que falar com respeito, com sentimento mesmo da falta que vai nos fazer. Sabendo que os de cá vão fazer falta, mas os de lá a gente vai reencontrar. Né? Então, seria uma forma de pensar também assim. Poxa, quem nós vamos deixar aqui? Sim, mas quem a gente vai encontrar lá? E há quanto tempo a gente não vê? Até chegar nesse ponto é uma ponte, né? Para atravessar. Isso assim, né? Eu estou deixando aqui meu filho. Poxa, mas eu vou reencontrar meus pais. Se, né? Se Deus permitir, vamos botar assim, mais uma esperança, né? Sei lá. É uma forma do estudo, né? É o primeiro passo que nós estamos dando, já falar sobre o assunto. Sobre a morte. Célia, nós encontramos dificuldade para falar sobre a morte, mesmo como espíritas. O que você acha, dentro da sua experiência, assim, lá com companheiros espíritas mesmo, ou não espíritas? Você teria algum exemplo? Acho que sim.
É muito comum na casa espírita, quando você fala em alguma coisa em relação à morte, a estar preparada. Gente, não, assunto não é para isso, não. Vamos viver o dia a dia, vamos deixar a morte para lá. Deixa para a hora que acontecer. Nós já estamos a meio caminho. Olha, como tem gente enganada. Nós somos muito materialistas ainda, nós estamos muito presos ao material. A gente ainda não... O problema maior do desapego é desapego aos amores, né? Os filhos, principalmente, se ainda estão dependentes da pessoa, aí a pessoa fica muito preocupada, é sobrinho, a gente fica pensando assim, eu vou fazer falta, mas todo mundo se arruma depois, tá? Tudo vai se acalmando e vai se arrumando. Mas dentro da casa espírita você vê que tem pessoas que não gostam de falar disso, acham que estão distantes disso, que é um assunto que não precisa ser falado. Bota um paninho em cima, né? Deixa para a hora que chegar. Enquanto não chegar, deixa para lá. Não precisa falar, não pode atrair. É muito interessante. Aí eu vou perguntar aqui, Cirlei, você está aí? Não. Tô. Tá? Tô. Oi, boa noite, querida. E aí, Cirlei? Olha só que a Célia colocou, e vamos lá conversar sobre isso. Nós espíritas temos dificuldades para falar sobre esse tema, esse assunto. O que você acha? Eu acho que nós temos um pouco menos de dificuldade do que as outras pessoas. Eu tive assim, uma experiência com relação a isso. Uma vez na escola que eu trabalhava, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: você que entende de morte, porque eu sou espírita, você que entende de morte, é mole? Aí eu acho que a gente tem, mas é muito difícil, né? Porque a saudade é uma coisa que fica, né? Se uma pessoa faz uma viagem, você tem saudade dela, sabe que ela vai ficar vários meses sem você ver, e você sente saudade. Imagina quando você não sabe quanto tempo você vai ficar sem ver, né? Eu digo que a gente que fica ainda sente mais saudade, porque quem desencarna ainda pode ver gente, né? É verdade, né? Eu sempre penso nisso. Gente não. Eu sempre penso nisso, né? Mas... É complicado. Não vamos falar assim, é fácil, né? Não é não. A gente tem, mas a gente tem que trabalhar isso. Não adianta. Mas assim, como a outra, acho que a Eliane, né, falou, não pode perder a sensibilidade, porque também tem gente que vira, mas você é espírita, como você está sofrendo com isso? O sofrimento é natural, a dor que você sente da separação é uma separação. É temporária? Mas é uma separação, você tem vínculos, né, afetivos com aquela pessoa. Né? Então, eu acho que é natural, mas a gente é igual o tempo, né? A gente ainda não consegue pensar em termos de tempo como nós deveríamos. É difícil até você construir esse conceito dentro de você. É verdade. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vera Isaura, você está aí, né? Estou te vendo. Estou aqui. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. É interessante isso, porque realmente nós temos ainda muito apego às pessoas. Talvez a gente já esteja mais liberta assim, de coisas, né? De coisas materiais e tal, mas as pessoas a gente ainda está muito... E claro que toda separação, como essa moça aí simpática, que tem um sorriso lindo, acabou de dizer, que a gente Cirlei, ela falou aí, agora eu já me perdi no pensamento, mas realmente é uma coisa que a gente não é que não estejamos preparados, nós estamos, como a Vera disse, a caminho do entendimento, nós estamos nesse caminho, né, do entendimento, mas a separação, qualquer uma, dói. Que a Cirlei falou da viagem, realmente, você se separa de uma pessoa, você se afasta, aí dá uma saudade, né? Ai, vou ver fulano, mas você sabe que você pode ligar, você pode, né?
E será que a gente tem essa certeza dessa ligação através da oração, do sonho? Né? É isso aí que a gente está trabalhando. É verdade, né? E aqui, por exemplo, né, dando continuidade, quando ele fala que das pessoas, né, experiência sem qualquer preparação. Se eu que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbice tão grandes que não ocorreria aos homens comuns. E aí a gente vê realmente quantas pessoas, né, que sentem essa dificuldade, né? Os homens comuns que ele coloca, aqueles que não têm o conhecimento. Se muitos de nós, como eu estava, né, instigando a cada um de vocês para a gente falar sobre o assunto, se muitos de nós encontramos essa dificuldade, né? E como a Célia colocou, tem pessoas mesmo, e é verdade, né? Não são todas as pessoas, mas tem algumas que, não, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de outra coisa, tal, aquela coisa toda, né? Se não atrai, né? Porque isso se tem alguma coisa que é certeza, é que vamos desencarnar. Ponto. Né? Agora, é estarmos nos preparando, é estarmos a caminho, é estarmos realmente trabalhando isso, né, dentro de nós, em primeiro lugar. Porque cada uma de vocês colocou a saudade, colocou a dificuldade que realmente é deixar um ente querido. Né? E eu falo isso porque, por exemplo, né, agora setembro já vai fazer 1 ano que Fábio faleceu. Né? Gente, aí bate aquela, né? Quer dizer, vai batendo a saudade, aí eu paro e começo a refletir. Se eu tenho que chorar, eu choro mesmo, não vem com essa, não, que o choro, se você chora e prejudica, eu não quero nem saber se vai. Desculpa, eu peço desculpa, me desculpa se vai prejudicar ou não, mas eu vou chorar, porque eu não vou ficar entupida, estou com saudade, vou chorar sim, não adianta, né? Porque muitas vezes, tem às vezes aquela cartilhinha, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, pode. Eu me lembro da história que tem de Chico Xavier, que uma vez lá na Casa da Prece, uma mãe chegou desesperada, falando: meu filho morreu. Aí chorou e ele abraçou ela, chorou, os dois chorando juntos. E o pessoal: mas como, Chico? Chorando? Ele é espírita, por que ele está chorando? E aí a senhora, ela falou assim: olha, eu não preciso de nenhuma carta, porque eu nunca fui tão consolada, porque ele chorou junto com ela. Né? Então, não é num bater de dedinhos que a gente vai mudar de uma hora para outra. Né? Rosângela? Fala, Vera. A Vera. Não, teve até uma moça aí que falou no início, acho que é a Eliane. Ela falou sobre a questão da frieza, né? Realmente, o espírita, algumas pessoas dizem, vocês são tão frios, né? É verdade. Nesse momento. É verdade. Mas o entendimento faz com que a gente tenha uma dor serena, né? Uma saudade calma. Mas não quer dizer que você esteja frio diante de uma situação de outra pessoa. É verdade. A gente precisa saber fazer isso, chegar perto, abraçar, chorar junto, porque todos nós sentimos essa separação e dói Claro, sim. Claro que dói. Né? Não é? Agora a gente entende e faz o possível para fazer tudo aquilo que a doutrina nos esclarece, né? A oração, para buscar bons pensamentos em relação àquela pessoa. Até quando a gente fica feliz, a gente chora, não é? Isso. Você vê uma foto de um momento que a gente ria muito, os dois e tal, a gente ri e chora ao mesmo tempo. É uma coisa de emoção, emoção. É verdade, né? E muitas vezes, outra atitude que nós, como espíritas, temos que pensar bem, essa coisa, às vezes, né, de chegar e falar assim: não, olha, isso vai passar, isso vai. Sim, vai passar, mas naquele momento aquela pessoa quer ser acolhida.
Ela sabe que vai passar. Eu sei que vai ter uma hora que essa dor. Hoje eu analiso a dor que eu sinto, ela não é tão doída, como diz, como no começo. Porque era tudo tão novo, tudo tão assim, tudo tão. Sabe, embora eu sempre estudando, sempre falando, não, cada um, mas quando você vive a situação, é outra coisa. Né? E todos nós temos o tempo do luto, cada um ao seu momento, né? Isso que eu falo muitas vezes, essa questão do tempo do luto. O luto é importantíssimo ser vivido. E quem fala não é porque é espírita, não, são os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, né? Os terapeutas, o que for. Falo, esse luto precisa ser vivenciado. Porque se você não vivencia esse luto, isso daí vai mais à frente te trazer problemas. Principalmente, no meu caso, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, não vou chorar. Não vou. Lógico que eu não ia me jogar no chão. Não vou fazer isso. Por isso que, quando vocês falaram dessa secura que algumas pessoas acham que nós espíritas temos, mas não é algum entendimento, mas por dentro a gente está doendo e está sofrendo. Evidentemente. Pode até falar, você vai encontrar com ele. Tá, mas eu não quero encontrar com ele, eu queria estar com ele. Né? Aí tem hora que, por exemplo, a gente tem várias fases. Eu já briguei com Deus, eu já briguei com ele, eu já briguei comigo. Nossa, mãe, agora, hoje eu estou zen. Mais ou menos. Tem hora que eu começo a sentir saudades. Então, é isso que o irmão Jacó coloca, né? Que tinha anos de estudos espiritualistas e encontrou óbice, né? Para vivenciar aquele problema. Aí ele diz assim: ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Nesse momento em que a gente encontra essas sensações todas, para quem apelar, Josemara? Para quem apelar quando eu estou vivendo esse torvelinho de sensações, essa angústia ou pela partida de alguém, ou até a gente pensando a nossa própria partida. Para quem apelar? A gente aprende que é para Jesus, mas eu acho que é muito difícil, né? Acho que porque quando eu fico apavorado, eu fico com medo, eu fico nervosa, eu fico com raiva, eu quero fazer uma prece, eu não consigo. A concentração, a conexão com ele, eu acho que nesse momento assim, a gente tem que ter muito. Mas quando você está falando sobre, eu fugi um pouquinho o assunto, estava falando, às vezes eu fico pensando que o Jacó, ele sofreu muito porque ele ficou esperando muito, que pelo menos de mim, eu não vou esperar isso tudo, sabe? Que seja tudo muito fácil. Eu acho que ele se assustou achando que seria muito fácil pelas obras que ele fez, as coisas legais que ele fez. E quando ele viu que ele era mãe de defeições como nós, Está picotando. Desliga a sua câmera e vê se melhora, para você falar. Você está aí ainda? Eu te chamo daqui a pouco. Está aí, Mara? Quem é? É Mara. Mara. Tá, Mara. Está falhando a minha internet. Tá. Eu vou trocar de lugar. Tá bom, então. Aí eu te chamo daqui a pouco, tá? Porque vai ter bastante tema aqui para a gente conversar. Aí, então, vou pegar outro. Vamos lá. Eladia, liga o seu microfone. Você ouviu o que ele coloca aqui no finalzinho, né? Que ele estava à frente de um torvelinho, ele sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? O que você acha, Eladia?
Tem que ligar o microfone. Ainda não? Mara, dá para falar então? Eu acho que já dá. Estão me ouvindo? Tô. Eu não sei se vocês me ouviram quando eu comecei a falar que ele se decepcionou um pouco com ele, né? Sim. Porque o nível de cobrança que ele estava com ele mesmo, achando que ele tinha... Estava tudo muito prontinho, ele resolveu tudo aqui enquanto encarnado, ele fez todos os papéis certinhos. Aí, quando ele chegou lá do outro lado, ele viu que era um mortal como qualquer outro, com tantas dificuldades. Isso apavorou muito ele. E quando a gente se apavora com qualquer situação, a gente se conectar com Deus, com Jesus, fica muito difícil. Mesmo ele tendo todo aquele amparo, está muito difícil. Eu acho que, do jeito que nós estamos conversando aqui, ninguém está pensando em chegar lá do outro lado com facilidade. Então, eu acho que qualquer ajuda a gente vai entender e aceitar com mais facilidade. Saber que, com esse conhecimento aqui, tomara que a gente saiba disso, a gente vai ter mais paciência e nós vamos ter mais aceitação do que ele. Eu acho que ele está ensinando muito isso, para que a gente não vá esperando muito da gente, que a gente seja mais compreensivo com nós mesmos quando nós desencarnarmos. Que a coisa tem tempo e precisa de tempo e precisa de amadurecimento e acionar o conhecimento, né? E claro que a fé em Deus. Também, né? Também, né? Claro, principal. Eliane, a gente se cobra muito como espírita, como estudante, que a gente estuda. Você acha que nessa situação a gente se cobra muito? Eu acho que sim. Eu acho que a gente fica querendo achar que já estão bem resolvidas, sabe? Eu conheço uma pessoa que ela tem, assim, pelo menos, ela fala muito em morte, sabe? Ela está preparada, que na hora que vier, veio, entendeu? E eu pessoa que não é espírita, acredita no espiritismo, mas não frequenta nada. Mas diz mesmo, na hora que vier, vem, sabe? Tipo assim, como se estivesse cansado já de estar vivo, entendeu? Mais ou menos assim. E quando essa pessoa fala perto de mim, e aí eu falo assim, para com isso, você vive falando em morte, fala em vida, sabe? Aí ele me ensina, tipo assim, mas tem que falar em morte, ela existe, Ela existe, por que você não gosta de falar em morte? Eu falo, não, eu não gosto de falar em morte, não, eu gosto de falar em vida. Entendeu? Então, pensa bem, não é espírita e me dá, muitas vezes, a hora de eu parar e falar, caraca, pensa muito mais na morte do que eu, espírito, que sei que é uma realidade. É verdade. Entendeu? É verdade, né? Bem, então vamos a tensões perturbadoras. Marta afagou minha cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos. Outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. E aí a gente para pensar também em algumas correntes religiosas que dizem exatamente isso, né? Vai desencarnar e vai aguardar o juízo final e vai dormir longamente, e o pior, que dorme longamente, né? Célia, o que você colocaria também aqui sobre isso? Eu acho que a gente tem que esperar a hora, sabe? Eu tô aqui, você está lendo isso aqui, eu estou me lembrando, sabe de quem? Eu não sei se você lembra, de Dona Maria Andrisca. Não. Do centro. Não. Ela morreu com uns 94, por aí. Ela levou 9 meses internada no São José. Aí o médico dizia para o filho dela, ela não está em coma,
Ela não acorda porque ela não quer. Caramba. Aí o filho sacudia ela, ela abria o olho, depois fechava de novo. Ela simplesmente se entregou. Ela não queria participar do assunto. Ela não queria passar por aquele momento. E foram 9 longos meses que ela ficou internada nessa situação. Nossa. Até que realmente os órgãos entraram em falência e ela veio a falecer. Ela já está com 94 anos. De vez em quando eu ligo para a Geni me diz assim, Geni está com 92. Acho que Deus esqueceu de mim. Ainda mais agora, nesse tempo de que não pode fazer nada. Não tem... O único lugar que ela ia ainda era o centro, né? Agora, nem domingo mais ela pode ir ao centro e nem as pessoas podem ir lá, que eu praticamente toda semana ia lá vê-la. Ela ia na mansão dos velhinhos. Aí eu acho que a pessoa fica um tanto quanto desiludida. Já fica desejando realmente que a coisa venha acontecer. Mas nós espíritas, somos muito iludidos com essa coisa de que temos conhecimento. Às vezes o conhecimento está só na cabeça, não está no coração. Quando chega na hora de vivenciar o problema, as nossas atitudes são outras. Né? As nossas reações são totalmente adversas daquilo que a gente estuda, prega, tenta passar para o outro. E, na verdade, não está realmente, aquilo não está inserido no nosso âmago, não. Aquilo está só na palavra. Está na superficialidade, bem... É interessante que você coloca isso, porque além desse livro do Jacó, tem o livro Além da Morte, de uma espírita. Ela era espírita da Mansão do Caminho. E a dificuldade... Eu acho muito interessante ter essas obras para a gente tomar esse conhecimento e, como a Vera Lúcia Travassos falou, a gente está nesse processo de trabalhar isso em nós, né? Mas, evidentemente, para que a gente perceba que isso acontece. Lógico, né? Que bom, tomara aquele que desencarne, segue em frente e vai embora. Mas tem uma passagem, eu não sei se é em Obras Póstumas, que é Jerônimo, que diz a André Luiz, que a maioria de nós morre, encarna e desencarna inconscientemente. A gente não tem essa participação. Isso aqui é um desenlace diferenciado. Está com intercessão, tem amigos intercedendo por ele. Como ele já disse também, que nem todo mundo vai ter esse apoio aqui que eles estão tendo, como o outro que renasceu, Sigismundo, teve. Existe um modus operandi, né? Existem as equipes próprias para os desencarnes, como existem as equipes próprias para os encarnes, as reencarnações. E são feitas de modo, assim, quase que protocolar. Se você não tiver grandes débitos, né? Você também você tem que vir e voltar para evoluir. Isso aí não tem jeito. Você só vai conseguir fazer isso indo e voltando. Mas, quando você tem alguma necessidade maior, existem algumas pessoas que intercedem por você. Ou se eles querem, nessas narrativas, demonstrar alguma coisa, eles mostram todo esse aparato. Mas Jerônimo é bem claro que, de um modo geral, todos nós encarnamos e desencarnamos de modo... sem estar consciente, de modo inconsciente, e que nem todos nós temos todo esse aparato, nem para nascer, nem para morrer. A coisa acontece de modo natural. Todos são assistidos, todos são desligados. As equipes existem próprias para isso. Mas nem todos têm um Bezerra de Menezes junto dele, né? O negócio é ter um espírito assim mais elevado. Os familiares vão recepcioná-lo. Agora, tem mortes e mortes, né? Tem aquelas mortes que a pessoa está em um nível tão baixo que primeiro que ela não enxerga o recurso, como o André Luiz não enxergava o recurso que estava próximo dele. E muitas fogem do recurso. Preferem ir embora. E vão ficar perdidos por aí até a hora que forem tocados. É verdade. É uma situação muito adversa, muito assim, variada. Não existe uma fórmula. Não existe nada um igual ao outro. Nem para nascer, nem para morrer.
Nós somos indivíduos. Tem um livro que eu recomendo, quem tiver para ler, Reencontro com a Vida, é de Manuel Filomeno de Miranda. Eu fiz até essa palestra semana passada, um centro no Rio, Morrer e Desencarnar. E aí tem um pedacinho aqui que diz assim: quanto maior for-lhe o condicionamento material e a sustentação das paixões primitivas, mais difíceis se lhe fazem os processos da desencarnação. Quer dizer, né, é complicado, sim, né, o morrer e desencarnar. E é o que a Marta ela está dizendo para ele, para o pai, né? Que exatamente inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, o que você falou agora, Célia, não percebe. Tem gente que não percebe, tem gente que desencarna e continua como se ela se sente viva e continua fazendo as mesmas coisas, e às vezes estranha a gente ver nas nossas reuniões mediúnicas, quando algumas chegam e falam assim: ué, por que ninguém em casa fala comigo? Por que ninguém está todo mundo de cara virada comigo? Aí, no caso, o esclarecedor, opa, já percebe alguma coisa, já dá dicas, né? A reunião mediúnica é bom por isso. Já tem aquela dica que ele já sentiu que ele não sabe que morreu, não tem, né? Então, e vai levando isso. E ela continua aqui: comigo, porém, a situação se modificava. Adestrar a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados. E não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Isso a gente vai ver muito, bem claramente, nesse livro Além da Morte, da Otília Gonçalves. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de forças menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-me, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Agora imagine se é um funeral de alguém que a gente não gosta. E a gente vai, né? Olha só os pensamentos que, às vezes, a gente vai, vamos dizer assim, por conveniência ou por fazer presença, não sei o quê, mas a gente não gosta da pessoa, né? Ou não simpatiza com a pessoa, ou seja lá o que for. Ou, às vezes, quando a gente vê algumas dessas autoridades, né, que desencarnam, a gente não precisa estar nem no velório. Em casa mesmo, pela televisão, a gente já começa a listar o que a gente acha que sabe daquela pessoa, né? Quer dizer, até esses pensamentos influenciam aquela criatura que ali está, né? Ah, o fulano, imagina, olha só o que ele fez. Ele não quis, não vou citar o nome da pessoa, né? Mas olha só, ele deixou herança para os filhos, mas para a esposa não deixou nada. Quer dizer, olha quantos pensamentos a gente vai jogando, quantos dardos mentais vai jogando, e aquele espírito vai sentir. Ele vai sentir. Quer dizer, assim como o irmão Jacó, ele tinha aqueles que gostavam dele e tinha aqueles que não gostavam dele, mas conviviam com ele, né? E quer dizer, como a Marta fala, depois que as pessoas saírem daquele foco do funeral, ele ia se sentir melhor. Ele ainda diz assim: contrafeito, registrei as explicações meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito,
aqui recomeçava com a extinção da carcaça física, né? E a gente para e pensa aqui, porque isso acontece mesmo, né? Infelizmente, a gente sempre vai falar em relação ao velório, a questão do velório, a postura que tem que se ter num velório, para que a gente possa ajudar aquele companheiro que está partindo, né? Que está precisando daqueles momentos. Por isso que eu falo que eu não, né? Eu li algo que diz o seguinte: num velório, quanto menos pessoas tiverem, melhor. Porque um velório com muita gente, são muitos pensamentos, são muitas coisas passando, e aí começa a relembrar, e começa, às vezes, começa a encontrar os defeitos daquela pessoa que está ali dentro, né? O corpo está ali, e esses dardos mentais devem fazer uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, perdão, na cabeça do morto. Nossa, mãe, a vontade do morto é sair correndo dali. É até nisso que a própria Otília Gonçalves também fala, né? E aí ele diz: que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Eu acho esse pedaço aqui fantástico, porque, olha só, ele dizendo que a vontade de materializar e pedir, gente, por favor, me dê a esmola da oração, né? Da oração, mas da oração sincera, porque pode orar da boca para fora, não é verdade? Ora porque tá. Mas deixa eu falar uma coisa. Fala. Uma curiosidade. Uma vez faleceu uma senhora lá da casa da Aristide. Já faz muito tempo isso. Aí uma outra senhora, que também era muito antiga, que também já faleceu, ela foi fazer a prece. Lá, ali em frente à Inesquecível, tem ali uma... Eu sei. Uma funeráriazinha, né? Uhum. Aí ela levou o livro que tem as preces no final dele. Acho que é no Evangelho, né? No Evangelho. Que tem aquelas preces. Prece para o morto. Só que no final da prece tem algumas orientações, tipo, se for criança, você fala isso. Se for um caso de acidente, você fala isso. Ela leu tudo. Inclusive as orientações. Olha, se for criança, ninguém sabia onde enfiava a cara. Foi muito engraçado. E ela não se deu conta. Uhum. Ela não se deu conta. Quer dizer, ela estava lendo aquilo por ler. Não era uma prece sincera. Ela estava simplesmente lendo, tanto que ela não deu conta de que ela estava lendo coisas que não precisava ter lido. Agora, tem um livro muito bom, que o espírito é o Luiz Sérgio, que é Na Hora do Adeus, onde ele sai para fazer uma visita às várias capelas, onde há vários tipos de desencarnes. Uhum. Desencarne por droga, desencarne por doenças terminais, desencarne realmente pela idade, falência dos órgãos, pelo tempo. E aí ele fala de como é complicado o nosso comportamento num lugar desse. Se a gente soubesse a influência negativa que a gente exerce quando faz brincadeirinha, piadinha, conversa sobre outras coisas, é muito ruim. É bem verdade que nem todo mundo participa do seu velório, mas aqueles tem uns que ainda nem saíram do corpo. Ah, sim. Ainda nem teve desligamento final. Ainda está ali preso, ainda está dependendo, ainda está lutando. Porque também tem a resistência da alma, né, para não querer largar o corpo. Ah, sim, claro, evidentemente. Né? Então, é muito boa a leitura desse livro. Ele vai dar uma visão assim, de vários tipos de... Na Hora do Adeus? Na Hora do Adeus. Ah, que bom. O espírito é Luiz Sérgio. Tá. Vera Lúcia, não sei o que lá. Não é? Eu sei. É um livro antigo. Vera Lúcia Marnizek. Isso mesmo. Mas é muito bom. Rosângela, você sabe que a minha mãe ficou muito tempo em coma aqui no Hospital das Clínicas. E aí chegou um ponto que eu dizia, mas, gente, ela não sai desse coma. Não, ela não está em coma. Nós não sedamos mais ela, e ela não acordava. Eu me lembrei disso por causa da Dona Maria Andrisca. Inclusive, esse quadro que eu tenho aqui atrás foi ela que pintou e me deu.
já quase não enxergando nada. Então, eu recebi depois a notícia, alguém me deu a notícia de que ela continuava dormindo, porque cada vez que tentavam acordá-la, ela ficava muito nervosa, muito desesperada. Uhum. Então, eles mantinham ela dormindo. Até chegar Porque o eu momento. imagino o desespero de uma pessoa que acha que com a morte acaba tudo. Imagino o desespero desta pessoa percebendo que ela morreu e não morreu. Um próprio suicida. O desespero dessa criatura querendo terminar com tudo e não consegue. É verdade. Quer dizer, são situações muito agoniantes, não é? Muito traumáticas. Eu acredito que ele teve toda essa base, tudo isso pelo conhecimento dele. Uhum. Porque quem não tem esse conhecimento nem adianta. Ele vai ter aquele grupo, né, como a Célia falou, do desencarne, que todos nós temos, né, aqueles que auxiliam, mas não adianta fulano, ciclano, que nem se dá conta disso. E pior que, como você falou, né, alguns, e aqui ele fala também, eles ficam nesse sono, vão ficar até... Tem um livro, não sei qual é o livro de André, que tem as câmeras de retificação, se eu não me engano, ali eles ficam dormindo, quer dizer, às vezes eles fazem um trabalho, se um ou outro acordar, já é uma grande coisa, porque até então eles ficam adormecidos. Fica dormindo ali até passar, ter um momento em que aquele espírito vai como que cair em si e entender qual é a situação deles, né? Eu tive esse exemplo numa mesa mediúnica uma vez, que no trabalho da mesa, eu visualizei, eu cheguei a visualizar, né? Porque eu trabalho em manifestação, né? Uhum. Aí eram pessoas que estavam assim, todas as esticadas, sabe? Corpinho completamente esticado, tá? Umas com aquele vestido meio de seda, alguma coisa assim, e os homens, mas tudo no ar, preso no ar, sabe? Era uma quantidade imensa. Na época eu falei com a Valéria, é isso que eu estou vendo. Aí pediu a equipe de resgate, tudo, né? Que fomos até eles lá poder trazerem, porque eles estavam todos assim no ar, assim, sabe? Foi uma sensação assim muito estranha, de completamente adormecidos. E tem muitos que passam muito tempo nessa condição, né? Até poder despertar, até poder realmente como que cair em si. Cirlei, quer falar alguma coisa? Gostaria de falar, Cirlei? Congelou. Está me ouvindo? Não. Bom, então tá, depois eu vejo com ela. Bem, aí pedindo, né, a esmola da oração. Não, tudo bem. Tudo bem? Ah, voltou então. Não, é que minha bateria tá acabando aqui, eu estou tentando melhorar. Ah, tá. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpa pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Olha só como é importante, né? É importante esse estudo que a gente está fazendo e falar sobre isso, sim, nas nossas casas espíritas, falar sobre isso, sim, aquele que quer conhecer, quer saber, e a gente falar, olha, a prece é importante num momento desse, sabe, esquecer os erros que a pessoa possa ter cometido, porque ele agora está pagando, não tem que falar nada disso, porque a gente não vai estar auxiliando, a gente não vai estar ajudando, e muitos, como foi falado aí também, foi a Célia que falou, muitos ainda estão ligados aos laços. Imaginemos a situação daquele espírito que ali está ouvindo vamos dizer, aqueles
aquelas conversas não tão saudáveis, né? Ao invés de ficar orando, pedindo prece. E fora o quê? Que a gente sempre, eu sempre volto a falar nessa questão do velório e nos cemitérios, a gente não pode esquecer que tem espíritos lá, zombeteiros, tem espíritos desocupados, tem espírito que não está nem aí, que dá gargalhada, que acha que faz. Eu me lembro, eu fui num velório lá no. Não é em Inhaúma, não. É no outro, no Rio. Ai, meu Deus, esqueci. É outro cemitério famoso que tem lá no Rio, mas é na Zona Norte. Irajá? Seria Irajá, não? É Irajá. Aí eu fui lá no velório em Irajá, tal, né? E, nem me recordo agora de quem foi, caramba. Mas eu fui lá. E quando a gente foi levar... foi a mãe de uma amiga minha. Quando foi levar o corpo dela, né, que foi para enterrar, tinha uma senhora, muito doido mesmo. A senhora berrava, andando para lá e para cá com a Bíblia na mão e falando um monte de coisa assim, e a gente sentia que a pessoa estava obsidiada mesmo. Porque o que ela falava era uma coisa, tipo, sabe, ela batia só numa palavra, como assim, arrependei-vos, arrependei-vos, e gritava, e chacoalhava a Bíblia para lá e para cá, e querendo passar com o corpo, né, naquele carrinho, empurrando, tal, aquela coisa toda, né, e a mulher andando para lá e para cá. Quer dizer, a visão mesmo de um cemitério, que a gente vai ver isso no outro livro, quando a gente for estudar, é chocante, porque lá estão aqueles que não estão preocupados, que não estão nem aí, que eles entram pela capela, eles acompanham, eles fazem chacotas, eles fazem tudo. Quer dizer, e aí se a gente começa, né, no caso, quem está daquela piadinha, aí você, ao invés de se estão 3, não estão 3, estão 10. São 3, mas não sei quantos espíritos desencarnados que gosta daquele tipo de movimento mesmo, né? Então, essa questão de falar da morte, essa questão do velório, isso tudo é muito forte e precisa ser sempre conversado, sempre como se trocada ideias sobre isso, né? Como ele diz aqui, como faz falta uma prece. Ele queria só uma prece para acalmar o coração dele e ele não conseguia, né? Ele diz assim: vigorosos recursos me sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados, a ajuizarem com tanta facilidade relativamente à minha situação, também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado, o tempo é o nosso abençoado renovador, né? Então, aqui a gente vê vários aspectos, né? Primeiro, o esforço de nós nos melhorarmos a cada dia, né? Precisamos ter esse esforço mesmo, né? Todos os dias. A reforma íntima é muito necessária, né? Falarmos sobre a questão da morte, né? Sem ficarmos assim com meias palavras, falarmos, conversarmos mesmo, né? Eu às vezes até eu acho até interessante, respeitando, né? Tem pessoas, eu me lembro quando meu pai faleceu, aí tinha pessoas falando assim, não, porque não tem que levar as crianças para ver não sei o quê. Eram pequenininhos também, né? E eu até entendi isso, sabe? Porque tinha alguns deles eram pequenos, né? Então fica aquela coisa. Mas por quê? Porque a gente muitas vezes não conversa com os nossos pequenos sobre a morte.
não tem essa questão, às vezes, assim, mas não é momento, não é hora. É como, né? Às vezes, tá, tudo bem, a gente entende quando a pessoa, olha, o seu avô, a sua avó virou uma estrelinha, não sei o quê. Hoje em dia, as nossas crianças não estão acreditando em estrelinha, não, gente. Hoje em dia, a gente tem que conversar com elas porque estrelinha não está rolando. Não rola mesmo. O vovô morreu. É igual a cegonha. É igual a cegonha. Você vê, a cegonha que trouxe. Foi, mas como? Né? Então, a gente ter essa conversa aberta com todos. Né? Com todos. E não é só a criança, não. Às vezes tem gente com 90 e tantos anos que não quer falar. Não quero falar de morte, não. Mas a gente vai morrer. Né? Lógico, evidentemente, isso que eu estou falando. Vai se ter aquele cuidado, vai se ter aquele respeito, essa coisa toda, tá? Tudo bem, mas é um assunto que é importante ser conversado. E outra coisa também é o trabalhar a nossa reforma íntima, porque nós temos aqueles que nos amam e temos aqueles que não nos amam, né? Então, não adianta a gente botar assim um convite. Convido você para ir no meu velório, menos o fulano, Beltrano, Ciclano. Mas se ele em casa vai ficar pensando em mim, jogando dardos, né? Aqueles dardinhos, vai atingir de qualquer forma, né? Então, esse tema, o que ele coloca aqui, essas despedidas, né? Oi, fala, o cristianismo, para quem leu aquele livro, o cristianismo tem também essa função de sair daquela situação de superficialismo que ele viveu durante muitos anos para se abrir para questões mais profundas, né? E preparar o homem para essa situação. Assim como o espiritismo, as outras religiões também têm essa função de preparar o homem para essa situação, né? Então, está na hora dele se abrir, de se modificar. Como você disse, nós estamos numa nova era, né? As crianças não acreditam mais nas estrelinhas. Não, eu não acredito. Tem que levar uma coisa mais profunda, mais verdadeira, para que eles, né, possam já ir se preparando. Porque, por que a gente tem a dificuldade na nossa idade? Porque a gente não teve esse preparo lá de baixo. É verdade. Lá desde o começo. Então, isso vem se arrastando, passa a ter medo, essa coisa toda, porque vem lá de baixo. Se isso já tivesse sido trabalhado anteriormente, desde a nossa infância, hoje nós estaríamos mais, né, amadurecidos com relação ao isso. Com certeza, com certeza. Isso é ótimo, Vera. E é isso mesmo, né? É esse trabalho. Para muitos de nós, nós temos essa dificuldade, como a Verinha falou, né? Porque muitos de nós, meu pai, minha mãe, a gente não falava isso. Mas, Rosângela... Oi, fala. Depende do segmento religioso da pessoa. Tem segmentos religiosos que dizem ao indivíduo, por exemplo, o testemunho de Jeová vai dizer a ele que ele vai dormir e só vai acordar quando o Criador tiver saudade da criatura. Então, ele vai dormir. O outro diz que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, ponto. Não tem escapatória. O outro diz, o materialista diz, morreu, acabou. Aí fica difícil você preparar as pessoas para esse momento. Mas, como a Vera estava colocando, né, evidentemente, por exemplo, esses espíritos que vêm agora não é mais espíritos das estrelinhas. São os espíritos que já vêm com alguma bagagem, né? Porque você fala assim, virou estrelinha, como é que virou estrelinha e está aí do seu lado? Aí, como a gente é mais antigo, meu Deus do céu, não, então não fala nada não, né? Quer dizer, então nós precisamos ir trabalhando isso. Eu sou também da época que, como eu estava falando, né, que eu não se conversava sobre isso. E não se conversava e não se olhava morto e aí a gente para e pensa que eu vi uma vez, né, que antigamente, bem antigamente, se tirava foto de morto.
acho que foi até a Vera, não, não foi uma amiga minha, que ela falou que ela foi num velório há pouco tempo, né? E que era lá do interior aí não sei se de Minas ou da Bahia, e que o pessoal fez uma selfie com o morto. Aí ela falou que ela não ia tirar. Aí eu falou, mas por que? Ela falou, mas por que isso? É para guardar lembrança. Eu falei, tá. Aí ela falou, Deus me livre, eu não vou ter. Não, mas isso é normal. Ela falou, mas isso é normal na nossa família, tirar, fazer uma selfie com o morto. Aí eu falei para ela, nem eu. Não vou mesmo. Porque tem. Não, gente, porque. E pior é que a gente vê isso tão comum. Eu me lembro que foi o ano passado, não, foi uns 2 a 3 anos. Tem pessoas agora que vamos dizer, quando é uma grande personalidade, bate foto junto com o caixão para guardar. Sabe aquela coisa sem noção, não sei, né? Tem pessoas que sobem em cima do túmulo. Eu estou no túmulo do fulano e grava. Olha, não tem turismo. Oi? Turismo não tem turismo nos cemitérios? Tem turismo. O cemitério da Consolação tem turismo. Quer dizer, na Argentina você faz turismo nos cemitérios. Vai ver lá da Eva Peron. E algumas vezes, bobagem. Turismo, mas fosse pedir, fazer prece, não, faz simplesmente o turismo e para ver as grandes personalidades, né? Por exemplo, o de Allan Kardec no Paris Lachaise, né? É o mais visitado. E e os espíritas vão. E os espíritas fazem questão de ir tirar retrato na frente do túmulo. Porque lá da nossa casa tem uma companheira que vai todo ano para a França. Esse ano o marido dela até faleceu. E ela mandou uma foto para mim, em frente ao túmulo de Kardec. Mas né? Quer dizer, vira uma vamos dizer assim, uma visitação. Então... É um ponto turístico. Aí tira retrato. É um ponto turístico. Tira retrato turístico. É ponto turístico. Para caridade no cemitério, né? Fazer a prece para aqueles irmãos que têm os dedos no nosso horário. Vamos às nossas considerações muito rapidinho, tá? Vamos lá. Rosilda, você não falou, coloque as suas considerações do nosso tema de hoje, bem rapidinho. Gente, a gente vai falando, por isso que não tem homem aqui no meio. Eles sabem que a gente fala pra caramba. Seu microfone está fechado, Rosilda. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas. Eu entrei bem mais tarde, porque estava numa reunião do condomínio. Tudo bem. Esse assunto, gente, deixa a gente pensando a semana inteira. Quando a gente vê assim, seu som não está saindo direito. Não sei o que está acontecendo. Acho Pronto, que vou ter que... fala agora. Esse assunto é palpitante, nos deixa muito principalmente né? A hora se aproximando, já tem que diminuir as coisas. Eu ando fazendo bastante na roupa, nos livros. Começar a se desapegar agora, né? Estou fazendo esse exercício, está difícil quando chega a hora dos livros, ai, meu Deus do céu. Não vai levar livro, hein? Caixão não tem gaveta. Mas, principalmente os livros, né? Livros de Joana de Ângeles, livro da codificação. Fica difícil de tirar, mas alguns. Enquanto até dobrado, descobri que eu comprei livro 2 vezes iguais. Pois é. Tem que trabalhar, Rosilda. Eu fui no encontro do Divaldo, achei que eu não tinha o livro. É sobre sexo, da Joana de Ângeles. Cheguei lá, comprei. Quando cheguei aqui, o livro estava bem ali na minha cara, na estante. É brincadeira. Mas já fiz doação já. É bom. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e que eu já percebi muito, é essa postura no velório. Já vi muita gente assim, falando das brincadeiras do morto, assim, de uma forma saudável, rindo, entendeu? Assim, numa boa.
mas também vi muita gente fazendo críticas, gente que não queria nem se aproximar na hora da oração, né? E vai o padre, reza, depois o espírita vai, reza também. Mas essa coisa me deixou pensando, o cuidado, né, que nós devemos ter com o nosso pensamento, né, gente? Na verdade, é o pensamento. Que temos que purificar esse pensamento, dia a dia, hora a hora, ano a ano, melhorar, porque senão a gente fica transmitindo petardos, como vocês falaram aí, como foi trazido, verdadeiros petardos, né? E quem está ali, o espírito que já está numa situação assim de trânsito, de passagem, numa situação nova, né? Diante do novo, ainda para ele desconhecido, ele fica recebendo essas vibrações, que devem ser, como ele colocou aqui, que eu achei muito interessante, é a importância da oração. Cada vez mais eu fico consciente que a gente precisa viver até no estado de oração, mas sem ser que nem na igreja, que fica aquelas pessoas orando por orar, falar só palavras, sem sentimentos. Não. É orar, mas colocando sentimento. Porque é bom para nós entrarmos numa psicosfera mais saudável, mais profunda. E bom também para o irmão que está desencarnando ali, né? Desencarnado já, talvez, né? Porque aprendi também bem a diferença entre a morte e o desencarne, né? Que são coisas diferentes. Isso está ficando bem, bem claro no nosso estudo, né? E essa diferença eu também acho fundamental, porque eu nunca tinha me atentado bem para isso, não. E, gente, é isso aí, é viver no preparo, né? Viver no preparo, trabalhando no sentimento, o pensamento, as emoções. Isso mesmo. Eu já vi gente desmaiando de tanto gritar. Começou a gritar, não aceitava a separação, e começou a gritar, foi mais baixo, depois já assumiu assim, tonalidades bem amplificadas, gritando, chamando a atenção, e pá, desmaiou, caiu. Aí os familiares assistindo aquilo, né, uma correria para lá, para cá, para que ela voltasse a si, né? Então, é bom a gente fazer esse exercício para evitar situações como essa. Agora, Rosângela, também achei muito interessante essa parte da criança, né? A educação da criança, porque crianças são, acho que, mais felizes aquelas que têm evangelização. A evangelização infanto-juvenil é de suma importância em qualquer... Isso é importante numa casa. Nós precisamos valorizar muito mais as nossas crianças e os nossos jovens. Os nossos espíritas. Eu acho que ainda falta um empurrão maior aí, em massa, sabe? Geral, em todas as casas espíritas. Porque além de estar se fortalecendo a doutrina, né? A nível geral, essas crianças eles já vêm diferentes, como já foi trazido aqui. Não acredita mais que a vovó virou estrelinha, né? Eu já vou até preparar minhas filhas aí para ir conversando com meus netos, que vovó não virou estrelinha, não. Entendeu? Pois é. Isso não cola mais, não. Não cola. Os meus netos que não vão colar mesmo, tem cada um mais esperto. Pois é, né? Não. Essa parte aí da evangelização infanto-juvenil, vim trazendo isso. E nós também, né? Junto às nossas famílias, nossos familiares. Eles não são espíritas, mas a gente já pode dar, né? Uma aí, já ir colocando os fragmentos, as sementinhas, não é? Gente, muito obrigada, já falei demais hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Falou, querida. Obrigado, Rosinha. Kátia está aí? Caiu. Eladir, quer falar alguma coisa? Eladir.
Helena. Ela diz que não está conseguindo ligar o microfone dela. Ah, é? Está ouvindo tudo que a gente está falando e tudo, mas não está conseguindo ligar o microfone dela. Tá, gente, nós já estamos no nosso horário, né? Eu acho que eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Deixa eu ler aqui, que eu fiz uma colinha. Nós podemos morrer e desencarnar. A gente pode desencarnar e morrer? É a pergunta que fica para vocês, para pesquisarem, e a semana que vem a gente conversa. Tem como desencarnar e não morrer? Da semana que vem. Tem como desencarnar e não morrer? Para a semana que vem. Vamos lá. Então, eu vou ver aqui, vou pedir que o nosso horário chegou, então a gente tem que respeitar o nosso horário, que os espíritos também têm o horário deles, né? Vamos ver aqui. Eliane, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Um amigo da nossa casa diz, com muito gosto. Tá certo. Olha assim. (128) Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta e da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra, quando enfrenta qualquer obstáculo. Teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jogos abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Amado Mestre Jesus, querido Pai, vos agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando o teu nome. Agradeço a todos os mentores das casas espíritas aqui presentes por permitir fazermos parte desse grupo de mulheres, maioria, mas com toda a sua generosidade. Somos guerreiras, como homens, somos também racionais, né? Porque temos meio a meio. Pai, muito obrigado por fazermos entender que a vida continua. Por fazermos entender que a morte é simplesmente um passo adiante. Que possamos, através dos estudos, dos esclarecimentos, tirarmos aos poucos o nosso homem velho. A nossa reforma íntima seja feita para que possamos amadurecer e evoluir, pois falar sobre a morte é evoluir espiritualmente. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Cleia. Boa noite para todos.